gente, começando então mais uma live, a live de número 15, iniciando a nossa quarta semana, né? Então vamos falar hoje de medição de resultados, né? Na semana passada a gente conversou sobre definir as metas. Bianca, Samantha, Cíntia, sejam todas muito bem-vindas à nossa 15ª live, né? E hoje a gente vai falar de medição de resultados e quanto que ela é importante nesse processo, tá? Vou aguardar porque nesse minuto, né, eu consegui iniciar a live e o Instagram deve estar avisando as pessoas que a gente está começando aqui, já vão chegar. Então, como eu falei, Lu, Amanda, Dilce, a audiência se repetindo aqui, isso que eu mais gosto, as pessoas vindo novamente, né? Samantha. Então, olha só, gente, aproveitando, né, para enquanto chega o pessoal aqui, eu vou dando uns recadinhos, né? Lá no nosso canal, né, tem sempre exercícios para vocês fazerem sobre as lives. Cada live tem um exercício. E estar aqui nesse momento, assistir a live, é uma parte do processo, mas o que vai te fazer refletir e encontrar de verdade as suas metas claras, encontrar o passo a passo que a gente vem fazendo nessas sessões, nessas lives aqui, da 1 hora, é fazer o exercício. Oi, Jane, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, eu já vou avisando, ó, papel e caneta na mão, tá? Porque hoje, a live de hoje vai ser premiada. Então, como é que vai funcionar esse prêmio, tá? As pessoas que participarem aqui da live ou que assistirem nas próximas 24 horas e fizerem um resumo da live e postarem lá no nosso canal. E deu uma cortadinha na live aqui, tá? Mas então, Carol, Jefferson, sejam todos muito bem-vindos. De todos os resumos que forem feitos durante a semana, depois eu vou fazendo enquetes por dias, né? Pelos dias, e os resumos que forem escolhidos como os melhores resumos, mais completo, o resumo que for escolhido como o melhor resumo mais completo, vai ganhar também uma sessão de planejamento individual comigo, tá? Então, papel e caneta na mão, façam o seu resumo, depois coloquem lá no nosso canal, nosso grupo, aliás, e aí vão participar desse sorteio as pessoas que fizerem o resumo, tá? Vamos lá, vamos começar. Então, já vi que o Instagram tá com uma certa instabilidade hoje, né? Então, algumas pessoas já tinham me reclamado em outros grupos que eu participo. Então, se cair, eu vou tentar retornar o mais rápido possível, tá? Se por acaso não retornar, foi um problema técnico e a gente repetirá o conteúdo. Então, vamos lá. Semana passada, a gente passou a semana toda investigando o que seriam possíveis metas. Depois a gente definiu a meta principal, trabalhamos crenças, né? E hoje a gente vai trabalhar a medição de resultados. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso, assim, que não tem caminho longo demais quando a gente se movimenta com persistência e paciência, tá? Porque precisa dar o tempo certo para as coisas acontecerem. O nosso maior mal é o imediatismo. A gente passou, às vezes, uma vida inteira com hábitos que não eram os hábitos que nos levavam para onde a gente queria, e depois a gente quer que na primeira semana de mudança desses hábitos, tudo já comece, a vida já fique do jeito que a gente gostaria, tá? Então, o que é preciso entender é que precisa persistência e determinação, mas precisa também do tempo de processamento disso, né? Do tempo que você vai plantar as sementes e que você vai ter essa colheita. Não dá para plantar hoje e querer começar a colher hoje mesmo. Oi, Su, boa tarde, Paty, que bom ter vocês aqui. Então, vamos lá. Você tem poderes incríveis dentro da sua cabeça, da sua mente, que você nem usa no seu dia a dia, tá? Por que não usa? Porque quando não tem meta clara, a gente não usa os nossos melhores recursos. E quando não tem meta clara, a gente não faz aquele esforço criativo de buscar as melhores soluções. Então, trabalhar, ter as metas bem claras, tá? E aí eu vou dar um exemplo do que é meta e o que não é meta. Embora pareça que me tornar uma diretora de vendas seja uma meta, isso não é nada mais do que um desejo que eu tenho, tá? Uma meta seria construir uma equipe de 30 pessoas ativas até tal data.
Isso é uma meta, porque você tem que poder medir o progresso da meta. Se você quer só diz que você quer se tornar uma diretora de vendas, você não sabe no meio do caminho, por exemplo, se você está se tornando ou não, porque a meta não está especificada em quantidade e tempo. Então, qualquer coisa que você for trazer como meta, você tem que ver se tem um número que pode ser medido o progresso dentro de um determinado período, tá? Quando você tem isso, quando você tem clareza disso, você concentra a sua energia, concentra os seus esforços criativos, concentra todas as suas ideias no foco de atingir o próximo passo daquela meta. Então, por isso que é tão importante ter clareza daquilo que você quer. Se você quer ganhar, meta não é vender mais, meta é vender X mil reais num determinado período de tempo. Boa tarde, Célia, tudo bem? Meta não é iniciar pessoas, meta é ter um time de tantas pessoas em tal tempo, né? Tudo tem que ter a quantidade e o tempo que você vai ter para fazer esse objetivo. E aí que entra o nosso assunto de hoje, que é a medição desses resultados. Quando você não tem isso especificamente, né? Quando você não tem isso com clareza, você não consegue ver o seu progresso, você só consegue ver se você atingiu ou não. E aí o que acontece muito no final de mês, né? No final de mês a pessoa olha para o seu objetivo e fala, eu não atingi meu objetivo, porque ela só olha para o resultado final e não olha para as outras coisas que ela deveria ter feito. Então, por isso que tem que ter a meta detalhada. Isso a gente fez lá nas lives da semana passada, tá? Então, a tua mente consciente, a parte da consciência tua, é como se fosse o escritório central de uma grande empresa, tá? É responsável por analisar os fatos como eles estão hoje, identificar quais são os possíveis indicadores a ser mexidos, as atividades e tomar medidas. Mas é lá no teu subconsciente que estão 90% dos teus poderes. E se você não aprende a explorar isso que está no teu subconsciente, de nada adianta tu ter na consciência quais são as coisas que precisam acontecer se lá dentro, nas habilidades emocionais, não estão sendo trabalhadas, não estão sendo exploradas, tá? Então, para tu te programar com metas, a primeira coisa é defina metas claras, assim como eu tô dizendo, que tenham, né? Então, é tal coisa até tal data, tá? Quais são as tarefas específicas que eu preciso fazer para atingir esse resultado? Então, se eu tenho uma meta de vendas, o que é natural que sejam as minhas tarefas específicas? Aumentar o meu número de clientes, aumentar o valor da minha venda por cliente, aumentar o tamanho da minha carteira total, aumentar o tamanho de clientes ativos no mês. Isso tudo vai me levar para o resultado que eu quero, que é venda. Se eu tenho uma meta de inícios, o que vai me levar para esse resultado? São atividades relacionadas a isso, né? Então, fazer a apresentação da oportunidade. Se eu tenho uma meta de um valor X em reserva financeira, o que vai me levar para aquele resultado é fazer uma determinada economia ou separar um determinado valor para aquela reserva, tá? Então, para tudo que você vai fazer, para qualquer meta que seja o teu objetivo, tem algumas atividades, tarefas específicas e você tem que ter clareza de quais são elas, tá? As medidas necessárias, é mais determinado aqui a relação à frequência, né? Então, olha, eu vou fazer a apresentação da oportunidade de negócio 3 vezes por semana, eu vou visitar 2 clientes por dia. Isso é a tua medida de referência, tá? E prazos determinados para você chegar lá. Então, se hoje eu tenho 30 clientes na minha carteira e eu quero aumentar o meu volume de vendas mensal e a minha meta é chegar a 50 clientes na minha carteira, quando que eu vou chegar nisso? Qual é o prazo que eu vou me colocar para chegar nesse resultado? Aí sim, né, quando eu penso nessas 4 variáveis aqui, eu começo a desenhar uma meta verdadeira para mim, tá? Então, essas referências ou unidades de medidas, que foi o que eu falei na última live, na live da sexta-feira, aliás, foi que assim, para qualquer meta que você vai começar a trabalhar, você precisa saber que ponto que você tá. Então, se é peso, você tem que se pesar. Se é vendas, você tem que saber quanto você vendeu até agora. Se é tamanho da equipe, quantas pessoas você tem agora. Se é produção da sua unidade, quanto você está produzindo até agora, tá? Essas referências são o que você vai usar para medir seu progresso. Não adianta você ter uma meta de vendas e medir uma referência de horas trabalhadas. Não vai ter congruência entre uma coisa e outra. Não quer dizer que as suas horas trabalhadas vão realmente estar elevando a quantidade de clientes ou elevando o teu volume de vendas, tá?
Então, ter essas referências serve como um sistema de pressão lá para o teu subconsciente, que é onde estão 90% dos teus poderes, como eu falei. Se o teu subconsciente não tem essa pressão, essa urgência para a atividade que deve ser feita, você vai adiando com mais facilidade, tá? Então você começa a deixar as coisas que são importantes, mas que você não gosta muito de fazer para o final. Quem já não experimentou, quem é que nunca que experimentou essa coisa de deixar uma atividade que era muito, muito importante, que era crucial para tua meta lá pro finalzinho, quando o prazo ia ficar perto de se esgotar, e isso depois causou estresse, né? Fez com que você agisse, e aí você diz, eu consegui virar na última hora. Tem gente que faz isso muito todos os meses, né? Chega lá no início do fechamento de mês, aí 2, 3 dias antes do fechamento tá com um resultado X, bem abaixo daquilo que seria a meta. Daí se pressiona e em 2, 3 dias cresce bastante. E se tivesse feito um pouco por dia, será que as chances não seriam de alcançar resultados muito melhores do que aqueles resultados que foram feitos sob pressão só nos últimos dias? Então coloca pressão no teu subconsciente todos os dias, estabelecendo o quê? Meta de performance. Pega a tua meta, vê quais as atividades mais importantes e com que frequência você vai fazer ou até quando você vai realizar aquela atividade, tá? Esses prazos têm que ser estabelecidos por ti mesmo. Não adianta alguém chegar e dizer para você, olha, você tem que fazer tal coisa em tanto tempo. Não funciona. Quando a ideia não é tua, tu tem uma dificuldade muito grande de se comprometer com ela, tá? E por isso que a gente comete um erro, às vezes, quando a gente quer que os nossos liderados sigam as metas que nós traçamos para eles. Por quê? Porque ele não está comprometido, porque a ideia não foi dele, a meta não é dele, tá? Então, os teus prazos, eles têm que ser estabelecidos por ti. Então, se semana passada tu estava aqui e tu definiu tua meta, agora define ela com prazo, porque meta sem prazo não passa de conversinha fiada que a gente vai deixar pro dia de talvez ou nunca, tá? Existem, então, 3 aceleradores de produtividade, 3 coisas que te fazem atingir tuas metas mais rápido, que estão lá no teu subconsciente, tá? A primeira delas é o compromisso. É quando tu decide que tu vais atingir tal meta, seja ela qual for a área que tu tá trabalhando, tá? Ou mais de uma área, mas vamos dizer que seja em relação à renda, em relação à venda, né? Então, a minha meta é vender X mil reais por mês. No momento que tu tá comprometido com isso, é aquele momento que tu para de dar justificativa e tu para de dizer assim, eu não vendi porque tal coisa, porque na minha cidade aconteceu isso esse mês. Não, se você estiver realmente comprometido, você vai encontrar uma maneira de atingir aquele resultado, tá? Isso é o comprometimento, é quando você para de justificar o seu baixo resultado e você pensa em formas de atingir o seu resultado. Isso é um compromisso sério, tá? E quando tu tem esse compromisso sério, tu ativa lá no teu subconsciente a tua mente criativa. E é como se tu tivesse pisado no acelerador. Então, todas as pessoas que têm um compromisso sério com a sua meta, que elas realmente estão dispostas a chegar naquele resultado, elas ativam esse acelerador. Só um pouquinho que a minha internet aqui tá dando uma falha. Vamos ver se vai com Wi-Fi, tá? A gente se desconectar, eu entro de novo aqui. Então, como eu estava falando, são 3 os aceleradores